Tem uma coisa que a gente aprende cedo quando entra numa família que não te quis desde o começo. Você aprende a ler o silêncio. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer. O outro silêncio. O que vem mascarado de gentileza. Um sorriso que não chega aos olhos. Um elogio que tem uma vírgula no lugar errado. Uma pergunta que parece carinhosa, mas deixa uma marca. Meu nome é Camila, 36 anos. Professora de educação infantil, casada há 11 anos com o Lucas. 2 filhos, Mateus, 8 anos, e a Lara, 6. E desde o primeiro jantar que eu tive na casa da família dele, eu soube que a dona Vera, minha sogra, nunca ia me querer ali. Não de um jeito agressivo. Ela nunca gritou, nunca me ofendeu diretamente, nunca fez uma cena. Era mais sutil do que isso. Era o tipo de coisa que, se você contasse para alguém de fora, a pessoa ia dizer: "Ah, mas ela só quis ajudar?" Sim, ela sempre só queria ajudar. Ajudou a escolher o buffet do nosso casamento sem perguntar minha opinião. Ajudou a decorar o quarto do Mateus quando ele nasceu, com as cores que ela escolheu. Ajudou a sugerir o nome da Lara. E ficou em silêncio por 3 dias quando eu escolhi outro. 11 anos de ajuda que pesava mais do que qualquer obstáculo. Mas eu aguentei. Porque o Lucas me amava de um jeito que era real, concreto, presente. Porque nosso casamento funcionava, apesar de tudo ao redor. Porque eu tinha aprendido que em toda família existe um custo. E eu achava que conhecia o meu. Achava. Até a tarde de uma quinta-feira, em que eu fui procurar o carnê do IPTU numa caixa de arquivo no quarto de serviço. O Lucas e eu nos conhecemos num curso de extensão da faculdade. Ele fazia engenharia, eu fazia pedagogia. A gente ficou amigo primeiro. 6 meses de almoços na cantina, conversas longas por mensagem, aquela coisa boa de saber que tem alguém que entende como você pensa. Quando a gente começou a namorar, eu já conhecia a família dele pelas histórias. Sabia que a dona Vera era viúva desde que o Lucas tinha 17 anos. Sabia que ela tinha criado ele e o irmão mais novo sozinha, com muito esforço. Sabia que o Lucas a admirava de um jeito profundo, o tipo de admiração que vem de ter visto alguém lutar. Eu respeitava isso. No primeiro jantar que eu fui à casa dela, ela me recebeu com cordialidade. Mesa posta, comida boa, perguntas certas. Minha família, meu trabalho, meus planos. Na saída, quando eu fui ao banheiro, ouvi ela dizer pro Lucas na cozinha, em voz mais baixa do que ela pensava: "Ela é simpática, mas não é o que eu imaginava para você." Não contei pro Lucas naquele dia, nem na semana seguinte. Guardei aquilo no lugar onde a gente guarda as coisas que dói nomear. 2 anos de namoro, um noivado, um casamento. Eu construí uma relação com a dona Vera que funcionava na superfície. Almoços de domingo, aniversários, viagens em família. Ela nunca foi cruel, apenas distante, do jeito específico de quem tolerava uma presença que não tinha escolhido. Durante 11 anos, eu atribuí isso ao luto dela, à proteção de mãe, à dificuldade de dividir o filho que ela criou sozinha. Eu era justa com ela, mais justa do que ela tinha sido comigo. Se você já sentiu que foi aceita pela metade numa família, fica comigo. Porque o que eu encontrei naquela caixa de arquivo não era só um papel. Era a confirmação de algo que eu tinha sentido por 11 anos e nunca consegui provar. Continua. Tem coisas pequenas que a gente descarta na hora porque parece exagero, mas que ficam. O Natal em que a dona Vera deu presentes individualizados para todo mundo. Os filhos, os netos, até a cunhada. E para mim deu uma cesta genérica com produtos de supermercado embrulhada com aquele papel crepom que a gente compra no atacado. O aniversário do Lucas em que ela fez as reservas do restaurante sem me perguntar. E quando chegamos, o lugar tinha capacidade para toda a família dele. E para mim havia sobrado uma cadeira de lado, encostada na parede. A vez que eu fiquei doente com sinusite forte, 3 dias de cama, febre alta. E ela ligou para o Lucas para perguntar se ele estava se alimentando bem. Não perguntou de mim. Eu falava para mim mesma que não era pessoal. O Lucas sempre defendia a mãe. Não de um jeito agressivo, mas com aquelas justificativas que mostram que uma pessoa ama alguém e não consegue enxergar o que esse alguém faz. Ela é assim com todo mundo, Cami. Ela não faz de maldade.
Você sabe que no fundo ela gosta de você. Eu ouvia. Eu aceitava. Porque o casamento era bom. Porque os filhos eram felizes. Porque eu tinha decidido que o custo valia. O que eu não sabia é que o custo era muito maior do que eu tinha calculado. E que a conta estava guardada numa caixa de arquivo no quarto de serviço. Era uma quinta-feira de tarde. As crianças estavam na escola, o Lucas no trabalho. Eu tinha ficado em casa com um dia de reposição de planejamento. Daquelas tardes em que a gente organiza o que ficou para trás. Fui procurar o carnê do IPTU. A gente guarda documentos numa caixa plástica no quarto de serviço. Carnês, contratos, notas fiscais velhas. Abri a caixa, comecei a procurar. Foi quando a mão encontrou no fundo uma pasta fina que eu nunca tinha visto. Bege, com o elástico ressecado de quem fica guardado por anos. Não sei bem por que eu abri. Curiosidade, talvez. Ou aquele instinto que a gente tem quando algo parece fora de lugar. Dentro da pasta havia 3 documentos. O primeiro era um contrato de prestação de serviços. Um apartamento que o Lucas tinha alugado antes de a gente se casar. Que eu sabia que existia. Normal. O segundo era uma nota fiscal de uma joalheria. De 2012. 2 anos antes do nosso casamento. O item descrito era Aliança Solitário, ouro 18K, aro 16. Eu usei aliança de ouro 18K no casamento, mas o aro era 14, não 16. Fiquei olhando para a nota por um tempo. O terceiro documento era um comprovante de transferência bancária. Data: 14 de março de 2013. Remetente: Vera Aparecida Monteiro dos Santos. Destinatário: Lucas Henrique Monteiro dos Santos. Valor: R$18.000. Descrição: sem descrição preenchida. 14 de março de 2013. Eu fiquei em silêncio calculando. O Lucas me pediu em casamento em 17 de março de 2013. 3 dias depois dessa transferência. 3 dias. Fiquei parada com o comprovante na mão por um tempo que não sei dizer quanto foi. Podia ser 10 minutos. Podia ser meia hora. O sol mudou de posição na janela do quarto de serviço. Minha primeira reação não foi raiva. Foi aquela coisa estranha que vem antes da raiva. Uma clareza fria, quase clínica, em que tudo que você sempre sentiu de forma difusa de repente ganha contorno. A cesta de supermercado no Natal, a cadeira encostada na parede, o silêncio de 3 dias quando eu escolhi o nome da Lara. Tudo aquilo não era jeito de ser, era consequência. Ela tinha pagado o filho para terminar comigo. E ele tinha ficado com o dinheiro e pedido casamento 3 dias depois. Coloquei o comprovante de volta na pasta. A pasta de volta na caixa. Fechei tudo. Fui sentar na cozinha. Quando o Lucas chegou às 7 da noite, eu estava na mesa com 2 copos de água. Um para mim, um para ele. Ele percebeu na hora que alguma coisa tinha acontecido. Sentou. E eu coloquei o comprovante na mesa. Antes de eu te contar o que o Lucas disse, preciso te perguntar uma coisa. E eu quero que você responda de verdade nos comentários. Você ficaria? Depois de descobrir isso, você conseguiria ficar? Porque eu não sabia a resposta quando eu coloquei aquele papel na mesa. Continua. O Lucas ficou olhando para o comprovante. Não disse, o que é isso? Não fingiu que não sabia. Não tentou nenhuma das saídas fáceis. Ficou em silêncio por uns 30 segundos. Um silêncio longo, pesado, do tipo que ocupa o espaço físico da cozinha. Depois disse, eu devolvi. Eu não entendi imediatamente. Ele continuou. Ela depositou esse dinheiro com uma condição, que eu terminasse com você antes de te pedir em casamento. Que você não era o que ela queria para mim. Que ela tinha alguém em mente. Pausa. Eu recebi. Fiquei 3 dias com esse dinheiro na conta. E no terceiro dia, eu devolvi. Com uma mensagem dizendo que eu ia te pedir em casamento e que ela podia escolher aparecer ou não no casamento. Eu ouvi tudo isso sem piscar. Por que você nunca me contou? Ele não respondeu imediatamente. Porque eu achei que se eu contasse, você ia embora. E eu não queria que a decisão que eu já tinha tomado, ficar com você, fosse contaminada por isso. Eu queria que você ficasse por mim, não porque eu tinha recusado dinheiro para te perder. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Tem momentos em que a vida te oferece 2 verdades ao mesmo tempo, e as 2 são reais, e você precisa escolher qual delas vai segurar. Verdade 1.
A minha sogra tinha tentado me comprar para fora da vida do filho dela e tinha guardado esse segredo por 11 anos. Verdade 2. O meu marido tinha recebido esse dinheiro, devolvido em 3 dias, e escolhido me pedir em casamento mesmo assim. E também tinha guardado por 11 anos. A primeira verdade me enchia de raiva. A segunda me enchia de algo que eu não sabia nomear. Não era gratidão, não era perdão fácil, não era nada simples. Era mais parecido com ver uma pessoa de um jeito que você nunca tinha visto antes, mesmo depois de 11 anos ao lado dela. Dormi no quarto das crianças naquela noite. Não de briga, de necessidade de silêncio. Passei 4 dias processando. No 5º dia, eu tomei 3 decisões. A primeira, não ia contar para mais ninguém da família. Não era para proteger a Dona Vera, era porque essa história era minha. E eu não ia deixar ela se tornar combustível para a fofoca de domingo. A segunda, ia conversar com a Dona Vera, não para confrontar, para que ela soubesse que eu sabia, e que a relação entre nós, a partir dali, ia ser diferente. Não porque eu ia ser grossa, mas porque eu ia parar de fingir que não enxergava o que ela fazia. A terceira, ia ficar com o Lucas. Não por inércia, não por medo, mas porque eu olhei para 11 anos de casamento e vi um homem que, quando foi testado da maneira mais básica, ficar com o dinheiro da mãe ou ficar comigo, escolheu me pedir em casamento. Isso não apagava a dor, mas era real. A conversa com a Dona Vera aconteceu numa tarde de sábado. Pedi para falar com ela a sós. O Lucas ficou em casa com as crianças. Fui à casa dela. Ela serviu café. Sempre o café, sempre a mesma xícara florzinha que ela usava para visita. Sentamos na sala. Eu coloquei o comprovante na mesa. Ela olhou. Os ombros dela desceram 1 milímetro. Pequeno o suficiente para quem não estava prestando atenção, grande o suficiente para quem estava. Ela não negou. Eu achei que estava protegendo ele. Eu sei. Eu disse isso com uma calma que me surpreendeu. Eu errei. Ela disse isso olhando para a xícara. Não para mim. Não chorei, não gritei, não precisava. Disse o que eu tinha ido dizer. Dona Vera, eu não vim aqui para brigar. Nem para ouvir um pedido de desculpa que você vai fazer porque acha que precisa. Eu vim porque você vai continuar sendo a avó dos meus filhos e eu vou continuar estando presente na vida do seu filho. E eu prefiro que a gente faça isso de um jeito honesto, do que continuar fingindo que tudo está bem quando não está. Ela ficou em silêncio. A partir de agora, eu não vou mais aceitar ajuda sua que eu não pedi. E quando eu precisar de algo, eu vou falar. Mas o espaço entre você e eu vai ser diferente. Não pior, diferente. Levantei, peguei a bolsa e fui embora. Não esperei resposta. Nos meses seguintes, a Dona Vera ficou mais quieta. Não ausente. Ainda aparecia nos domingos, ainda trazia presente para os netos, ainda ligava para o Lucas regularmente. Mas o jeito como ela me olhava tinha mudado. Não era afeto. Eu não esperava afeto. Era respeito. A versão grudenta e relutante do respeito que aparece quando alguém entende que não tem mais como fingir que a outra pessoa não existe de verdade. Com o Lucas, levou mais tempo. Não foi uma briga prolongada. Foi mais lento e mais difícil do que briga. Foi a necessidade de reconstruir uma intimidade que tinha uma lacuna no meio, uma coisa não dita que agora estava dita e que mudava o peso de algumas conversas. A gente foi para terapia de casal. Não porque o casamento estava acabando, porque a gente queria ter certeza de que o que ia ficar era mais forte do que o que estava rachado. Hoje, quando olho para o Lucas na mesa do café da manhã, ele cortando a fruta para o Mateus, a Lara reclamando que não quer leite, eu penso naquele comprovante. Não com raiva, com uma clareza que levou 11 anos e uma pasta bege no fundo de uma caixa de arquivo para aparecer. Ele foi testado antes de me pedir em casamento. E escolheu errado por 3 dias. Depois escolheu certo. E ficou escolhendo todo dia por 11 anos. Isso não apaga o que a Dona Vera fez. Não apaga o Natal da cesta, nem a cadeira encostada na parede, nem os 3 dias em que o nome da Lara ficou no ar, esperando a aprovação que não era dela dar. Mas não é esse o final da história. O final é que eu descobri que eu não era o plano B. Era a escolha que ele fez quando devolveu o dinheiro e discou o meu número. E eu precisei de 11 anos e um comprovante de transferência para entender isso de verdade.
Se você chegou até o final comigo, obrigada, de verdade. Me conta aqui embaixo. Você já se sentiu o plano B de alguém? E como você lidou com isso? Estou lendo todos os comentários. E se esse vídeo chegou num momento em que você precisava ouvir isso, manda para alguém que também precisa.